Estamos iniciando mais um podcast Café com Letras. Hoje trazendo aqui no nosso estúdio o escritor Cassiano Gilberto Santos Cabral, que veio contar uma história sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família e sobre os livros importantíssimos que já publicou até hoje. Bem-vindos ao nosso estúdio, doutor Cassiano. Muito obrigado, Itacir. É uma grande satisfação estar participando do teu prestigiado programa. Queria agradecer também a nossa amiga Zaira Cantarelli, que fez o nosso intercâmbio. Foi ela, isto. E dizer que realmente é extremamente importante iniciativas como a tua de valorizar o escritor gaúcho, o escritor brasileiro, nesse cenário que nós temos, né? Principalmente agora que a nossa Feira do Livro de Porto Alegre está se aproximando. Então, é realmente uma satisfação estar no teu programa. O nosso objetivo do programa, inclusive, ele nasceu na última Feira do Livro. Depois que a gente se reuniu com alguns escritores ali, e aí acabei tomando a iniciativa de fazer o podcast e está sendo hoje um sucesso, vamos dizer assim. Nós entendemos que está, porque vários escritores já passaram por aqui, muitos vão passar ainda, e agora com a Feira do Livro pretendemos fazer algumas entrevistas lá na Feira do Livro, né? Mas, doutor Cassiano, nosso escritor, vamos começar pela pessoa Cassiano, né? Quem é o Cassiano? Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Cassiano Gilberto Santos Cabral. O Gilberto eu não uso muito, porque fica muito grande o nome, então Sim. Cassiano Santos Cabral. E talvez alguém me conheça pelo meu pseudônimo, Agamenon Neto, que eu utilizo às vezes, né? Mas eu sou natural de Porto Alegre, nasci no dia 29 de julho de 1970. Sou porto-alegrense da Gema, nasci no Ernesto Dornelles. E, no caso, tenho formação jurídica, né? Trabalho atualmente no Ministério Público, na parte dos atos infracionais, que são aquelas infrações cometidas pelos menores infratores. Sim. Advoguei durante 10 anos aqui em Porto Alegre, junto com a minha mãe, que também é da área jurídica. Ela é, inclusive, presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Sulamita Cabral, a quem eu presto também as minhas homenagens, deve estar nos assistindo, meu pai, minha irmã Gisele. E sou casado já há 23 anos com a Sandra, também ela tem formação jurídica, e sou pai do Bernardo, que é um menino que só me dá alegrias, tem 9 anos. E um garoto assim muito inteligente, muito esperto, muito querido, que também anda demonstrando assim, interesse pela leitura, de vez em quando escreve um pouco, o que me dá muita alegria. Claro. Mas a esposa é escritora também ou não? Não. A minha esposa também como eu, ela é servidora pública, trabalha na Secretaria dos Transportes, também é formada em Direito. Sim. Mas ela é a musa inspiradora, a musa inspiradora, então, claro. tem um papel importante. Mas é importante o filho, já desde o início, né, buscar um pouco mais do conhecimento à base da leitura, porque leitura é conhecimento, né? Inclusive, ele estuda no Colégio La Salle Santo Antônio. Sim. E eu quero até... Excelente. É uma colégio, escola né? excelente, inclusive até eu quero dar os parabéns à diretoria da escola, Que bom. porque eles têm uma biblioteca muito grande e fazem trabalho junto com escritores, que hoje está tendo assim uma noção da importância da escrita já nas primeiras séries iniciais. Então, escritores estão palestrando com literatura infantil. Sim. E as crianças, a partir da leitura dos livros, fazem teatros, respondem perguntas, né? Tem um contato direto com o escritor, que autografa livros. Então, isso é importante já desde o início, né? Claro. A criança ter essa noção, né? E ainda o pai escritor, né? Então tem que ser o grande motivador aí, Claro, né? claro. Que bom, mas como é que surgiu o escritor, Cassiano? Quando, com que idade? Essa Conta uma história para nós. Eu tenho muito orgulho, né, de ser escritor, é uma coisa assim que eu me orgulho imensamente. Eu digo o seguinte, eu comecei a escrever mais ou menos com 8 anos, 9, muito cedo, né? Eu acho que foi praticamente um pouquinho depois da minha alfabetização. Sim. E eu não tenho vergonha de contar isso, mas assim, desde pequeno eu sempre fui um menino assim mais fortinho, mais, né?
rechonchudo, então, né, gordinho, enfim. Então eu Sim. nunca assim fui muito nos esportes, né? O pessoal não queria que eu jogasse futebol, eu era excluído do time. Claro. E eu também nunca fui muito bom em exatas. Aliás, não gosto de ciências exatas, né? Sim. Então eu não era nem o bom de bola, eu não era o crânio da turma, também não era o mais popular, que é Claro. o líder da turma. Então eu não me enquadrava muito assim, nenhum, né, nenhum tipo assim dos. E aí eu acho que foi um pouco em função disso que eu comecei a escrever, Sim. né? Naquela época, eu estou te falando aí, anos 80, mais ou menos, as Sim. famílias assistiam muitas as telenovelas, né? Roque Santeiro e outras tantas, e eu Isso. assistia com a minha família. E eu comecei a escrever inicialmente assim histórias em quadrinhos. E das histórias em quadrinhos eu comecei a escrever pequenas novelas que eu dizia, né? Que eram novelas. Na verdade, olhando hoje, elas na verdade não tinham um grande valor literário, mas foi o início, foi o embrião, Sim. né? E aí eu comecei a escrever, por quê? Porque como eu não era um menino assim que eu não tinha muitos amigos, então eu criava personagens que os personagens acabavam sendo meus Sendo amigos, mas era amigos. algo muito rudimentar. Lá. Aí com 14, 15 anos eu comecei com a poesia, né? Fui desafiado a escrever poesia na escola, professora de português, e eu escrevi uma poesia, e dali para frente foi assim o gênero literário assim que eu mais escrevi foi justamente a poesia. Sim. E eu me lembro que quando eu tinha assim mais ou menos uns 18, 19 anos, eu estava fazendo aula de inglês no cultural, com licença. Sim. E aí eu tinha um colega meu que também escrevia, ele disse: "Olha, eu vou te apresentar para o grupo lá da Casa do Poeta Rio-Grandense, que é um Ah, grupo muito bacana e tal". E eu vi com muita simpatia aquele convite e ingressei na Casa do Poeta do Rio-Grandense. Não sei se tu conhece o pessoal de lá, mas é da época do Nelson Fachinelli, sim. conheci o Joaquim Monks. Imagina, eu era o brotinho lá com 19 anos, o pessoal com mais de É. 50, 60. Lá. E fiquei muito amigo da Nina de Almeida também, que já Sim. faleceu. O pessoal, assim, muito bacana, sabe? E eles me davam muita força, eu participei de programas na Rádio Educadora. E aí, aos 21 anos, eu publiquei o meu primeiro livro de poesias, que se chamava Vai e Voa. E Este é o primeiro esse é o livro. primeiro livro, Ah, olha aqui, ó. né? Bom, hein? Já contém algumas poesias premiadas, né? Já abri uma direto na página 56, Conselho. Achei interessante essa É, poesia aqui, e né? aí eu Não, né? E aí a poesia me acompanhou aí durante muito tempo. Sim. Esse livro foi lançado em 1991. Ah, foi 91, né? Foi o É, eu primeiro, tinha né? 21 anos ainda. Ah, aqui a foto, aqui, ó. Jovenzinho Tava aí. faculdade de Direito ainda. Sim. Mas depois eu terminei a faculdade, viajei, passei uma temporada na Itália, fiz um curso lá. Sim. No norte da Itália, depois voltei, me casei, e a gente passei no concurso. Claro, Então, claro. assim, a vida foi tomando outros rumos, mas eu continuava escrevendo. Sim. Aí, em 2005, foi que eu publiquei um novo livro de poesias, aí, aqui de Porto Alegre, Cavalgada de Esperança, pela editora Alcance, Sim. do Rossir Berni. Aí já tem poesias mais maduras, poesias mais Sim. profundas. Inclusive, uma delas, eu tenho muito orgulho de dizer isso, eu fui premiado num concurso nacional de poesia no Rio de Janeiro. Opa, E tirei medalha de ouro, primeiro que lugar. legal. Então ela consta nesse livro, Poesia Marinheiro. Marinheiro, né? Marinheiro, a primeira. A primeira aqui. E aí naquela época, já estava morei durante 5 anos em Gramado. Gramado é uma cidade altamente inspiradora, né? Sim, imagina. Vale do Quilombo, aquela região toda. claro, Então, assim, ali. foi um longo período sem publicar. Mas eu diria que foi um período muito positivo, porque foi um período de amadurecimento. Eu Sim. diria o seguinte, assim, que a gente observava, assim, quando eu lancei o meu livro, algumas pessoas, assim, meio que não deram muita importância. Isso aí é coisa de
né, passageira. Mas eu Sim. sabia que não era, porque desde os 8 anos, 9, né? eu participava, Claro. né? Então, nesse lapso de tempo aí, de 91 a 2005, eu cresci, estudei bastante, né? Li muito Fernando Pessoa, li Mário Quintana, outros grandes poetas, né, da nossa literatura. Sim. Então eu amadureci muito como poeta. Então foi importante esse momento, né, até publicar o segundo livro. Mas depois vieram outros livros. Vieram outros livros. Entre Pedras e Sonhos. Pois crônica, uma crônica, né? São crônicas. Aí aconteceu o seguinte. Eu vou contar uma história aqui para vocês que eu acho interessante. Em 1998, eu passei uma temporada na Itália. Em 98. Sim. Eu morei numa cidade muito perto de Bolonha, Casalecchio di Reno. Sim. Eu estudei italiano, fiz alguns cursos lá, não passei assim um longo período, mas eu alugava um quarto de uma senhora. Né? Uma senhora já de idade, hipocondríaca, viúva, viúva de 3 maridos. Nossa! Então, assim, ela já me viu, assim, me estranhou, assim, brasileiro, mas, né, eu tinha sido recomendado, e daí tudo bem, né? Claro. Então, aluguei um quarto na casa dela e tal, e até por aí tudo bem. Aí ela me disse assim, olha, aqui tu pode usar o fogão, pode usar a geladeira, pode usar o que tu quiser aqui. Né? Eu tinha um quarto ali. Claro. Beleza. Aí eu digo, bom, eu tô em Bolonha, né? Então vou ter que comer a lasanha bolonhesa, porque afinal de contas, né? Aliás, quem me olha, quem me vê, porque eu tenho olho claro, acha que eu sou de origem italiana. Eu não sou. Sim. Eu sou de origem alemã e portuguesa, mas sim. Estudei italiano, fui inclusive professor de italiano um certo período. Que bacana, hein? Mas gosto muito de italiano. E aí morei lá. E aí ela disse, olha, tu pode fazer uma comida, se tu quiser e tal. E aí eu fui no supermercado e comprei uma lasanha bolonhesa, congelada. E fui lá e coloquei a lasanha no forno, né? E esperei, né? Olhei ali nas instruções. Temperatura, 20 tempo. minutos, tempo. Mas pelas tantas eu olhei aquilo e a lasanha não ficava pronta. E eu comecei a sentir um cheiro de fumaça muito grande. Daqui a pouco eu olhei, as cortinas brancas estavam pretas, a parede estava preta. E eu não entendi o que estava acontecendo. E aí eu imediatamente chamei os vizinhos, apagaram ali, vieram com um balde d'água e aí desligaram o forno. E dentro do forno, a lasanha estava carbonizada e tinha labareda. E eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Afinal, eu fui fazer só uma lasanha. Claro. Quando eu cheguei em casa, depois que a senhora não estava em casa, chegou apavorada e me disse um monte de desaforo. Madonna minha, matei um pato, aquela coisa toda. E eu não entendi o que eu tinha feito. Aí depois que eu fui entender, abaixo do forno, desses fogões mais antigos, tem aquela espécie de forro, né? Tinha uma espécie de forro abaixo do forno. E ali ela guardava tapete de plástico, jornal, um monte de coisa que queima. Claro. E ali, como ela nunca usava o forno, só usava o fogão, ela não me falou. Então foi um auê ali. O outro dia eu me levantei cedo, ela já tinha feito assim, terminado o que eu estava devendo para ela. Ficou apavorada, mas depois ela entendeu. Aí eu depois até pagava o aluguel mais cedo, porque eu fiquei constrangido com aquela situação, né? Ainda mais que às vezes brasileiro tem meio uma fama, né? Então eu procurei ser um inquilino assim, nota 10, né? Claro. Então aquilo foi uma coisa assim que me chamou a atenção. Eu nunca mais esqueci daquele episódio, né? Sim. E aí, quando nós estávamos em Gramado, a minha esposa me falava assim, não, escreve bem, as tuas poesias são bonitas, até tinha ganhado um prêmio da Nina de Almeida, aqui, o Troféu Poeta do Ano de 2003, pela Sociedade de Cultura Latina do Brasil. Opa. Então tinha algumas referências, né? Sim. Mas ela dizia, olha, o problema é que a tua poesia é bonita, mas ela tá tão difícil de compreender, tu usa muita metáfora, tá um pouquinho, né, complicado. Então, e aí eu comecei a pensar o seguinte, tudo bem, eu sou escritor, sou poeta, né, me identifico com esse gênero, claro. Mas, afinal de contas, a gente tem que se fazer entender. Porque se eu estou escrevendo uma coisa tão sofisticada que o meu leitor não consegue entender,
eu não estou me comunicando. Claro. E se eu não estou me comunicando, a minha poesia não está chegando onde eu estou querendo que ela chegue, né? Claro, claro. Então daí veio a ideia, vou partir para a prosa. E aí eu me lembrei daquele episódio da lasanha e escrevi a história da lasanha, que por sinal é a minha primeira crônica. A primeira crônica. Então na minha vida tudo aconteceu muito assim de repente, né? E aí eu comecei a escrever mais crônicas, né? E aí eu já tinha material para publicar um livro de crônicas. Mas paralelamente às crônicas, eu comecei também a escrever contos, né? Escrevi um conto que até conseguiu uma premiação em Santo Ângelo. E aí eu pensei assim, não, mas está na hora de eu publicar, né? Está na hora de eu publicar. Vou publicar um livro de contos e crônicas. Aí eu disse, não vou fazer isso porque eu já tenho material suficiente. Não vou misturar os dois gêneros, embora eles às vezes o pessoal confunda, né? Sim, contos com crônicas. Mas eu digo, não, vou fazer um e depois eu vou fazer o outro. Sim. E aí surgiu, em 2014, Entre Pedras e Sonhos. Esse é de 2014. 14. Daí eu já tinha voltado a Porto Alegre, surgiu o livro de contos. Em 2018, aí eu publiquei Sol de Outono. O Sol de Outono, que foi o meu quarto livro. Contos. Livro de contos. E aí tem um conto premiado. E esse livro em especial, eu tenho assim um carinho muito grande, porque eu participei de um concurso literário de uma editora brasileira, helvético-brasileira. A dona era brasileira, carioca e morava na Suíça. Sim. Então foi um concurso literário que abriu para os melhores livros em cada categoria. E eu participei e ganhei um troféu por esse livro na categoria contos. Sim. Estive em Genebra e foi um momento ímpar da minha vida onde eu recebi um prêmio por este livro de contos. Então foi algo assim surpreendente para mim. Então eu até então eu estava achando, não, meu negócio é poesia. Mas eu vi que não, que contos e crônicas também. E até os meus leitores, muita gente começou a dizer, olha, gosta das tuas poesias, mas para mim tu é bom é cronista, para mim os teus contos é que são... Então assim, acabou ficando para todos os públicos, entende? Sim, e essa editora Evangráfica foi aqui de Porto Alegre mesmo? A editora Evangráfica é daqui de Porto Alegre. Daqui de Porto Alegre. Foi ela que publicou o livro. Foi ela que publicou o livro. E também o Entre Pedras e Sonhos, né? Ela é editora e gráfica. A gente gosta de salientar a editora porque é interessante a editora, né? Aí já dá uma... Então, assim, eu sempre tive... Mas o poeta, o cronista, o contista acabou desviando um pouco dessa área para partir para uma área muito mais interessante, né? Que é o romance. Pois é. Aí é que está o não é fácil, o nó da história. É um crescimento, né? Bom, eu não vou, como é que eu vou te dizer, Itacir? Eu não vou, a gente diz assim, eu não vou dar nome aos bois, tá? Claro. Por uma questão de ética. Mas possivelmente a pessoa que eu vou falar, ela eu não vou, né? Não tenho muito contato com ela, então eu vou contar o que aconteceu. Sim. Eu sempre tive um sonho de escrever narrativa longa, né? Pô, incrível. Sempre. Até porque, em termos bem no início, eu fazia aquelas novelas, né? Que dava manuscritas e dava um caderno inteiro. Claro. Entendeu? Então eu tinha o sonho de escrever narrativa longa. Especialmente romance policial. Até porque, como eu trabalho na área criminal, então a gente vê muito... A gente acaba se familiarizando, né? Sim. Então, o que aconteceu? Eu tinha um amigo, um conhecido meu, que inclusive foi no lançamento do Sol de Outono. Ficamos amigos, eu comprei os livros dele, e ele me deu muito incentivo, disse, olha, aquele conto teu que foi premiado, Ponto Policial, daria um bom romance e tal. E me incentivou que eu fizesse. Claro. E aí, lá pelas tantas, ele me mandou uma mensagem, olha, eu vou te fazer uma proposta. Eu posso ser o teu ghostwriter, te ajudo a escrever, procuro editores contigo, vamos escrever a 4 mãos os romances policiais. Claro. Meu valor que eu cobro para fazer esse trabalho é R$6.000. Sim. Foi o que ele me disse. Sim.
E aquilo foi um soco na boca do estômago, Eu vejo. porque eu sou leonino, né? Então, assim, não me desafia. Tu disser que eu não tenho condições de fazer uma coisa, eu vou te provar o contrário. Então eu disse, poxa, modéstia à parte, eu tenho já uma trajetória, eu escrevo, já tenho... Ele tá achando que eu não consigo escrever? Sim. Eu consigo escrever sim. Não preciso da ajuda dele, eu consigo fazer sozinho. Obviamente que eu agradeci, fui educado, né, gentil e tal, como é o meu estilo, né? Sim, sim. Mas eu digo, não, obrigado, vou. E eu quis muito escrever, né, esse romance policial a partir desse conto premiado. Eu vou te dizer que eu não sei te precisar o tempo, mas eu acredito que uns 2, 3 meses depois surgiu um curso na editora Metamorfose, aqui de Porto Alegre, Aqui. fica ali na Getúlio Vargas, Sim, final da conheço. Getúlio. Isso. E de uma semana o curso que ele ensinava a estruturação dos elementos para escrever narrativa longa. E o Cassiano foi lá e se inscreveu no curso. Não era um curso assim muito aprofundado, Sim. mas ele dizia, olha, tem que estruturar os capítulos, tem que fazer um esqueleto antes de tu começar. Claro. E aí ele disse coisas interessantes. Eu me lembro que ele falou assim, por exemplo, se o teu personagem vai morrer de tuberculose no capítulo 15, no capítulo 4 ele já tem que começar a tossir. Porque tu tem que ir, vamos dizer assim, ganhando o teu leitor com isso. Não é acontecer tudo no último capítulo, né? Exato. Então, falou coisas interessantes. Que bacana. Por exemplo, Sim. uma das coisas interessantes de você colocar no livro, além da estruturação, é o prefácio, o início do livro, Sim. né? E depois o final, né? No início do livro, deixa eu só, por gentileza, aqui, Pode. deixa eu só ver uma coisa aqui. O prólogo. Eu me esqueci do prólogo ali. Então, no prólogo, você vai, né? Sim, já dá o chamarisco. Dá chamarisco, é. E no epílogo, depois que terminou o livro, Sim. a gente ainda dá um brinde final para o leitor. Eu me encantei com o curso. E comecei a escrever. Aí demorei 1 ano para transformar o meu conto A Maldição do Pão num romance. E deu um romance de mais ou menos umas 200 folhas. Claro que aí você tem que ampliar os personagens. A Maldição do Pão tá aqui no Sol de Outono. Não, tá aqui no Sol de Outono. Tá, parte, né? Como conto. Como conto. Aí eu ampliei ele para romance. Esse livro eu não publiquei ainda. Não publiquei ainda. Entendi. Depois veio A Sombra da Passarela, que foi um livro que me deu muita alegria já na segunda edição. A capa muito bonita. Né, pela editora Helvetia, lá da Suíça. Muito e o ano passado eu publiquei o Insana Verdade, que são os meus 2 romances policiais. Sim. Então, na verdade, eu tenho 3 escritos e publicados 2. Eu publiquei primeiro o segundo, que eu escrevi, depois o terceiro, e agora o próximo eu vou publicar o primeiro. Claro. Né? E ainda tenho algumas ideias de escrever um outro livro. O que pode nos dar uma pincelada sobre A Sombra da Passarela? O que pode deixar para os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, até porque no YouTube, né, como se fosse na televisão. Então, claro. E o nosso podcast aqui é um podcast que ele gosta de mostrar a profundidade das coisas, sabe? Nós temos recebido muitos retornos e quando falamos de um livro, e ainda mais nesses 2 livros policiais, romance policial, o pessoal adora muito, né? Adora muito. Então, vamos deixar uma palhinha um pouco maior aqui sobre esse livro. Claro. Luciano. Vamos ver como é que é. Deixa eu só fazer um linkzinho. Tá, A Maldição do Pão, que eu não publiquei ainda, né? Ele é um livro que se passa no interior do Brasil. É um assassinato, né? Então, que tá pra colonização italiana, né? Então é uma coisa muito regional. Sim. Né? E eu gosto de desafios. E eu disse, não, agora eu tenho que partir para uma... Vou usar uma gíria, tá? Vou partir para uma pegada internacional. Alguma coisa que abarque mais, né? Então eu vou escrever A Sombra da Passarela, que é um livro que fez muito sucesso. Que bacana. Né? Ele foi publicado em 2019. 19, hein?
Bom, A Sombra da Passarela, a proposta do livro é o seguinte: até onde nós podemos ir por amor? Até onde? O amor de uma mãe por um filho, de um pai por um filho, de um homem por uma mulher? Até que ponto nós podemos transgredir determinadas balizas? Até que ponto a ética pode ser superada por amor? Sim. Será que há alguma maneira que a gente possa fazer isso ou não? Ou nós temos que... Então, aí conta a história da minha personagem principal. Eu conto até essa parte, porque essa parte é a parte que eu conto depois, querendo, né? Eu tenho que dizer um pouco, né? Pouquinho. Então, ele conta a história de uma modelo, e ela, inclusive, tem formação jurídica também, que ela está estagnada na sua vida profissional, como modelo, e ela trabalha numa mãe como escritório. Sim. Mas o grande dilema da vida dela, ela é divorciada do marido, foi que o filho dela, com 3 anos, desapareceu. Então se presume que a criança tenha sido sequestrada. E isso abalou profundamente ela. Então é um livro muito dirigido ao público feminino. Tá? Então, ela entra para uma sociedade secreta de mulheres. Sim. E essas mulheres estão numa reunião, elas são... Na época, nem tinha a época Estava início da pandemia, mas as mulheres são mascaradas, né? Então, usam máscara. Então, só a presidente do órgão que pode falar. Então, é uma associação de mulheres feminista para desenvolver as mulheres no mercado profissional e tal. E elas podem conseguir alavancar os desejos que as mulheres quiserem, porque elas têm conexões em todos os setores de poder, desde que elas se mantenham fiéis à instituição, uma fidelidade canina e cega. Sim, claro. Então, nós vamos encontrar o teu filho sequestrado, mas tu vais ter que fazer o que nós determinarmos. Claro. E ela aderiu a isso. Então, daí, passa-se um ano do prólogo, né? E ela faz um sucesso estrondoso no mundo da moda. Ela vai desfilar em Milão, ela participa da Semana da Moda em Milão, ela é fotografada, ela é capa da Vogue. Ela se torna, assim, uma modelo, como se fosse quase uma Gisele Bündchen. Sim, sim. Famosíssima. E aí, quando ela está em Milão, e aí ela vai em restaurantes ali, na Galeria Vittorio Emanuele, tem um passeio da mãe pelo Teatro Scala, enfim. E aí, quando ela tá ali jantando, ela recebe um chamado da dona da instituição, que atende sobre o apelido de Andorinha. Ela diz assim: boa sorte, feliz pelo teu sucesso. Quando chegares em Porto Alegre, precisamos conversar. E aí foi que ela vem com a proposta. E a proposta dela é o seguinte: nós temos condições de que tu irás assessorar um juiz criminal aqui em Porto Alegre, e tu tens a obrigação de, quando esse processo, na época eram processos físicos, hoje já não é mais. Sim. Tu tens a obrigação, vai cair um processo na tua mão, tu vai ter que fazer a sentença e absolver esses processos, fazer o, né, vai ter que absolver esses réus. Sim. Vai ter que convencer o juiz dele a assinar, e aí é o preço para nós encontrar o teu filho. E o processo não chega. E aí ela vai vendo o processo, e o processo é uma coisa cabeludíssima. Sim. E nesse meio tempo ela tá ainda, de vez em quando ela se encontra com o ex-marido, né? Mas ela se apaixona pelo juiz perdidamente, né? E depois ela vai descobrir que o juiz é casado, ela não sabia e tal. E aí, no meio dessa história, né? Sim. Bom, eu vou até aí, né? Claro. Ela é assassinada, né? E aí depois tem mais outros assassinatos. Então, assim, a coisa vai até um ponto, né? Que às vezes o que pode ser não é. Então, só lendo o livro, assim, pra gente... Claro. Mas a gente, assim, fica pensando, tudo bem, é errado fazer o que ela fez, é errado falsidade ideológica, é errado. Mas se é para encontrar o teu filho que está sequestrado, será que tu não faz? Se é para... claro, né? claro, então, claro. assim, tem algumas... o limite da ética e da lei é testado em situações extremas. Sim. Né? Situações extremas. Muito, né? muito então, bom, a proposta do livro é essa. E ela também tem o final, ele tem o epílogo aí, que é uma... o livro é surpreendente, ele tem reviravoltas,
né? Então ele é um livro assim que chamou muita atenção pela história em Pela si, história, né? E ela é em Porto Alegre, A história ela se passa em Porto Alegre, Porto Alegre. mas ela vai viajar. Então assim, tem alguma coisa com uma certa realidade ou não, ela ficção mesmo? Não, é ficção. É ficção. É ficção. Ficção. Inclusive até como eu disse, eu trabalho no Ministério Público, a gente vê muitos casos, mas eu não me inspiro em nenhum caso concreto, né? Como um todo, né? Claro. Mas qual é a proposta também? Inserir elementos jurídicos no livro. Claro. Entendeu? Então, assim, por exemplo, tem um determinado momento que a testemunha diz assim, olha, delegado, eu quero que o assassinato, quando descobrirem um assassino, eu quero que ele seja condenado à pena de morte. Ele disse, não, no nosso ordenamento jurídico não tem pena de morte, não sei o que. Então, eu explico o jurídico de forma coloquial para leigos, mas dentro da realidade jurídica. Claro. Né? E então, assim, depois eu vou falar um pouquinho falar do Insana e quero também dar uma partezinha. Sim, vamos entrar no Insana Verdade aí, porque isso aí me parece ser um livro também. E aí, depois da Sombra da Passarela, foi assim como, acho que uns 6 meses depois, eu escrevi o Insana Verdade, que a gente não deve dizer isso dos filhos, né? Porque cada livro é um filho, né? Realmente. Mas é o meu xodó. O Insana Verdade é o meu xodó. Tá? Então, o Insana Verdade, ele é um livro que a proposta não é até que ponto a gente pode ir por amor. A proposta é o seguinte, até que ponto nós podemos acreditar que tudo que é nos contado como verdade absoluta é. Até que ponto a palavra dos médicos é verdade. Até que ponto tais coisas aconteceram ou não aconteceram. Né? Então, enquanto que a Maldição do Pão, o foco é a região interiorana, a região italiana, né? A Sombra da Passarela, o foco é a mulher. É, né? Um livro para o público feminino. E o Insana Verdade é a terceira idade. Também tem dois assassinatos e uma tentativa. E conta a história do... Bom, deixa eu só falando da Sombra ainda mais Fique um pouquinho. À vontade, por favor. A Sombra ela se passa em Porto Alegre, mas tem passagens na Itália, tem passagens em Portugal também. E tem a questão gastronômica, muitos pratos, muita coisa. Então, assim, ele é policial, mas ele é leve, porque tem viagens, tem coisas de moda, né? Então ele tem uma perspectiva mais leve. Claro. Esse é um livro um pouco mais denso, no sentido psicológico da questão. Certo. Então ele é um senhor, que ele tem 80 anos, e ele está internado numa clínica psiquiátrica. E ele não sabe por que ele está internado numa clínica psiquiátrica. O dono da clínica diz que ele teve um surto, que ele não se lembra, e ele está internado lá, mas ele não se lembra disso. E ele sabe muita coisa comprometedora. Sim. E ele acaba depois, né? Bom, isso ele acaba vendo que na verdade isso ao longo do livro se vai se descobrir, mas na verdade tem um motivo para ele estar lá dentro. E ele não sabe por quê. Depois ele vai descobrir. Mas também, entende? Cada capítulo do livro ele é dividido com trechos de poesias. Tá? Primeiro capítulo eu peguei aquela poesia do Carlos Drummond. E agora, José? E agora que está sem mulher, está sem emprego? Porque o meu personagem, o Olavo, ele está sem nada. Ele está desprovido de tudo. Sim. Então ele está numa clínica sem ninguém, sem dinheiro, sem ninguém. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele começa a fazer amizade com as pessoas da clínica, que são pessoas doentes, né? Sim. Mas ele começa... E eles têm uma rede de proteção muito bonita ali dentro. Eu estudei situações de confinamento e ele fica muito amigo da enfermeira da clínica. Uma jovem de 25 anos, mas não tem conotação sexual nenhuma. É um amor, assim... É uma amizade muito fraterna. Sim, claro. Eles trocam livros e tal. E até que a coisa vai indo, e também tentam matá-lo, não conseguem, tem uma outra tentativa, até que ele lembra muito de um grande amor da vida dele, que ele nunca mais viu, que faz 60 anos. E ele vai encontrar essa pessoa no livro. Então tem todo o aspecto
da história, o aspecto humano, o aspecto do amor pelo neto. Eu termino o livro com o Fernando Pessoa, que é o grande ponto, tá? Ponto final. Então, assim, ele tem toda uma... Ele vai chamando a atenção do leitor, porque é uma história que poderia acontecer. Claro. Né? Então, assim, o Estatuto do Idoso hoje, ele precisa ser verificado. Às vezes tem idosos em situação de confinamento, pegam né, cartões, confiscam. Então é uma barbaridade. Então, quer dizer, o público da terceira idade, ele precisa ser visto. Mas eu não coloco o meu personagem como vítima. E sim como uma pessoa experiente que está sendo vítima de algumas coisas, mas ele vai dar a volta por cima. Claro. Como nós temos pessoas que passaram uma vida, né, trabalhando, né, em grandes cargos com inteligência, e hoje estão jogados aí num local então, assim, nós temos dois tipos de idosos. Aquele idoso que está fazendo atividade física, que está produzindo, né? E tem outros que estão largados, né? Então, esse público precisa ser. Inclusive, eu até vou te contar uma coisa. Eu tenho uma leitora que leu esse meu livro e para mim foi uma emoção muito grande. Ela me disse assim, olha, eu estava a ponto de internar minha mãe numa clínica de repouso. Depois que eu li o teu livro, eu desisti. Claro. Contou a realidade do que é lá. Contou a realidade. Então, esse livro, ele é um livro assim que fala muito comigo. Sim. E nós estamos vivendo numa situação que ninguém fala isso, mas é a realidade. Há 20, 30 anos atrás, a gente via muito as pessoas lendo nas praças, lendo nas praias, lendo nos consultórios médicos, odontológicos, jurídicos, nos ônibus, aviões. Né? Dali aqui tava um livro na mão. Avião. Tu não vê mais ninguém lendo. Não tu vê as pessoas no celular. Ah, não, mas estão lendo livro digital. Não estão lendo livro digital. E um livro, olha, eu vou te dizer o seguinte, 95% dos livros custa menos do que R$100. Ele não é um livro caro. Claro. Se for comparar com... E cada vez as pessoas estão lendo menos. E isso é algo preocupante. Mas eu procurei fazer uma autoanálise aí como leitor. Sim. Né? Então, assim, quais são os livros que me chamam a atenção? Quais são os livros que eu gosto de ler? Narrativa longa. Claro. Tá? Então, assim, eu não gosto de livros aonde... inclusive, li esses dias um do Nicholas Sparks, uma longa história que é muito bom, mas ele usa esse método que eu não gosto. Sim. Ele vai passado, presente. Então, quer dizer, o capítulo 1 é 30 anos atrás, capítulo 2 é 50 anos depois. Tu vai e volta. Sim. Então, o leitor fica... eu não gosto de livro assim. Para mim, tem que ter uma ordem. Quer dizer, tu pode começar um capítulo... 10 anos depois e segue. Ah, sim, claro. Né? Claro. Segue, né? Claro. A pessoa até pode lembrar de uma coisa, mas não assim um bate e volta e fica difícil para o leitor. Fica. A segunda coisa que eu percebo, capítulos muito longos. Eu sou um cara que eu leio o livro em capítulos. Eu não leio até a página 50. Não, eu vou ler até o capítulo 3. Agora, se o capítulo 3 tiver 30 folhas, vai me cansar. Vai te cansar. E a narrativa longa, ela tem um detalhe. Tu tens que prender a atenção do teu leitor até a página 30, 50 do livro, no máximo. Se tu não conseguir isso, ele vai desistir do livro. Sim. Então, capítulos... Pode ser livro... Meus livros têm 300 folhas, mas são capítulos curtos. Tem um capítulo que é uma folha. 4, 5 folhas. E aí o leitor vai... Ele fica com uma pergunta, com uma indagação. E aí, quem matou quem? Claro. Como é que foi? Que motivo que tem? Então, tu vai... Tem um assassinato... E o filho da passarela foi encontrado ou não? Foi. Tu tem uma pluralidade de assassinatos. Pessoas que, né, tu é o assassinado. Tu vai ter 5, 6 inimigos que vão ter um confronto contigo. Claro. Tu vai aparecer morto. Eu, né? Sim. Deus o livre. Tô falando... Então, quer dizer, e aí o delegado vai... Claro. Só que eu vou fazer um jogo de xadrez, eu vou tentar te confundir. Claro. Não vai ser o óbvio, né? Claro. Se for o óbvio, não tem graça. Não tem graça. Então eu procurei fazer um livro que eu gostasse de ler. E esses 2 livros, eles têm isso. Eles são livros curtos, assim, grandes, mas eles têm o início, o final, tem uma surpresa. Sim. Livro chato é aquele livro também que tu sabe o que vai acontecer. Não. Né? Não, vai acontecer. Não.
não sabe quem é não é o óbvio. Então, todo livro ele vai ter o final, os capítulos, eles vão tentar realmente atrair o leitor. Sim. E também se passa em Porto Alegre, os meus personagens tomam chimarrão, eles fazem churrasco, não é aquela coisa tão regionalizada de andar de bombacha, não é aquela coisa tão... Mas existe uma forte assim, perspectiva da nossa cultura, né? Então, também tem passagens na Serra, e A Sombra é um livro mais internacional, porque passa na Itália, Milão, Bolonha, o final em Portugal. Esse não. Esse final, os personagens viajam para um outro lugar aí, para a Europa, mas ele se passa em Porto Alegre. Então, eu falo, foi passar com um cachorrinho na Praça da Encol, né? Foi no shopping para o segredo, tá? A revelação, vou te fazer uma revelação, mas onde é que nós vamos nos encontrar? Vamos tomar um café no Praia de Belas. Então, para valorizar um pouco a nossa cultura, né? A nossa cidade, né? Que bom, que ótimo, que ótimo. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E eu tenho muito orgulho de ser escritor, porque eu vou te dizer uma coisa, Itacir, tu escreves também. Eu não sei, acho que tu também não deve saber, quem eram os grandes empresários da época do Fernando Pessoa, do William Shakespeare. Eu não sei quem era. Mas o que ele escreveu ficou. Porque todo escritor, independente de ser da Academia Brasileira, não, ele é imortal, porque o livro fica. Claro, eu vou partir um dia, todos nós vamos. Todos nós vamos. Né? Mas o livro fica, ele vai estar acessível numa biblioteca, numa escola. A Sombra da Passarela também está na Amazon, né? Então, virtualmente. Então, a gente fica. Aí tu vai dizer assim, tá, mas vale a pena escrever? A gente consegue viver disso? Sim. Não, hoje em dia no Brasil apenas 10 escritores vivem da literatura. Mas a gente continua. Claro, porque assim, é aquela parábola do menino, que eu acho muito interessante. O menino, ele todos os dias percorria uma grande extensão na praia. E a maré trazia estrelas do mar. E as estrelas do mar estavam morrendo, porque não estavam na água e o sol muito forte. Claro. Ele olhava aquela cena e ele devolvia as estrelas para a água e fazia com que elas sobrevivessem. Claro. E aí chegou um marinheiro que todos os dias observava que o menino fazia isso e perguntou, mas escuta, por que tu está fazendo isso? São milhares e milhares de estrelas do mar que vão continuar morrendo. Claro. Como quem diz, não adianta nada. E ele teve uma resposta sábia. Ele disse assim, tu tem razão. Mas para as estrelas que eu devolvi ao mar, eu fiz a diferença. Eu salvei a vida delas. Então, as pessoas que leram o meu livro fizeram, algumas, modéstia à parte, fizeram a diferença. Essa minha leitora não internou a mãe na clínica. Sim. Uma outra leitora minha, ao ler A Sombra da Passarela, me disse, eu estava angustiada porque a minha filha foi internada numa clínica psiquiátrica, ela estava surtando. Claro. Eu passei a noite inteira em claro, sabe o que eu fiz? Eu li A Sombra da Passarela durante 7 horas seguidas, teu livro é maravilhoso. Livro policial. Então, eu confortei o coração de uma mãe. Claro. Teve uma outra leitora também, que eu soube, a mãe dela estava numa cirurgia de câncer. Ela estava na sala lendo Vai e Voa. Então, eu sei que eu estou fazendo diferença, sim, entendeu? É verdade. Claro, vamos tentar que mais pessoas leiam. Mas se uma lê e já divulga, é maravilhoso. Eu acho que o papel do escritor é isso. Então, eu quero realmente agregar ao mundo. A literatura é um ato de amor. A gente não pensa em ganhar dinheiro, é um ato de amor. Sim. Um ato de amor ao próximo. Claro, a gente tem o dom, a gente exercita, se liberta. Claro. Mas... no final das contas, é para o público leitor. Se ninguém lê, para que eu vou escrever? Exatamente. Então, eu acredito muito no poder da escrita. Que bom. E eu realmente gostaria de fazer a diferença. Claro. De fazer com que as pessoas pensassem na situação dos idosos, que as pessoas pensassem em questões de agências de modelo que não são sérias, de crianças que são sequestradas, de cartões de crédito de idosos que são confiscados. Eu gosto que as pessoas leiam as minhas crônicas e sorriem, porque tem coisas de humor. Então, eu acho que a gente tem um papel social. Como servidor, como profissional do direito, ok, eu ganho meu ganha-pão, é importante, sim. Mas eu sou mais um. Como escritor, eu acho que não é que eu ainda tenho muito a aprender, mas eu sei que de alguma maneira eu estou agregando ao mundo. Eu estou
Cada um soma do seu modo. Exatamente. Mas eu acho que é importante. Somos eternos aprendizes, né? Sem dúvida. Estamos sempre aprendendo. Mas então, vamos agora, ó, veja bem, já faz mais de 40 minutos nós estamos conversando. E o assunto está muito bom e muito interessante. Que bom, Sim, sim. muito bom, viu? Muito bom. É associado a alguma entidade de editores, Sim, de eu escritores? Eu faço parte aqui da Academia de Belas Artes, do Rio Grande do Sul, Tá. da Casa do Poeta Rio-Grandense, da Associação Portuguesa dos Poetas em Portugal, da International Writers and Arts Association em Ohio, Que bacana. que é uma academia internacional. Sim, sim, sim. E é isso. Estava vendo aqui, nós temos 6 títulos lançados. Uhum. Tem algum livro para ser lançado agora, na feira, na 71, agora, na Feira do Livro, Porto Alegre? Na verdade... Ou vai deixar o pão aqui? Como é que é A Maldição do a Maldição Pão... do Pão para... A Maldição do Pão é... Talvez ano que vem ou no Ano outro. que vem, no outro, E eu é. ainda tenho um livro que eu quero escrever, que é uma inovação, que é sobre robôs humanoides, inteligência artificial, Um EQM. assunto interessante para esse momento, né? Uhum. Que bom. Mas eu queria só fazer uma referência para Sim. ti. Entre outras alegrias que a literatura me deu, no início do nosso programa, eu comentei contigo, né, que eu sempre fui gordinho, não jogava bola, era discriminado, né? Claro. Então todo mundo era os bons e eu... Sempre Né, os bons eram os outros, eu nunca fui o bom, né? Sim. Aí daqui a pouco eu fui discutir, não, aquilo que eu faço, eu procuro fazer com amor, né? Claro. Lá pelas tantas, o ano passado, eu tive uma emoção que foi, assim, algo excepcional na minha vida. A Fundação do Esporte Clube Internacional, aonde a presidente, a Marinês Bonassina, inclusive Sim. até indico para uma entrevista futura, Ah, a Fundação do Inter, ela tem um departamento cultural, né? E ela abriu um concurso, né, de poesias, crônicas e contos, e eu participei com um conto meu. E este conto foi premiado, eu tirei primeiro lugar e recebi um troféu. olha Um troféu aí, pelo cara. Internacional com o símbolo do Inter. Eu vi uma foto Então- com o troféu, não é essa foto aqui? Não, é esse essa, troféu. essa aí é na Suíça. Nossa, Mas, depois eu vou dar uma olhadinha. mas assim, foi uma coisa assim, eu não precisei jogar futebol e fui homenageado pelo Inter. Vê, Os meus cara. colegas, eu não sei se foram, eu fui. Sim, Então, sim, quer dizer, sim, não, sim. não precisou. É. Não, porque realmente o Inter disse assim, olha, tu não fez gol lá, Lá no mas tu campo. fez um gol literário e nós Claro, estamos te claro. reconhecendo aqui. Com o Claro. símbolo do Inter. Claro, não é, mas ela é ligada à associação. Sim, Então sim. foi uma emoção extrema para mim. Né? Hoje meu filho joga bola comigo, pai, eu vou te ensinar a driblar. Vou te ensinar. É, É muito interessante, né? eu já joguei com o meu, já. É, eu, também, mas- eu também sempre fui o cara do escanteado. É. Nunca joguei futebol. Então, assim, são emoções que a vida traz pra gente. Poderia te citar inúmeras alegrias que a literatura Sim. me traz. Fui convidado já para prefaciar livros, participei de bacana, lives, cara. programas na TV também. Então, assim, é muito bacana isso, sabe? Saber, assim, que as pessoas se interessam, né? Claro, Né? claro. E Muito o feedback, o retorno do leitor é Sim, muito sim. importante, né? E A Marinês Bonassina é que tu nos indica, tal. eu te indicaria duas pessoas. pessoas. Duas pessoas. Eu te indicaria a Marinês Bonassina, Tá. que ela é presidente da Fundação Esporte Clube Internacional e Tá. da Casa do Poeta Latino-Americana, jornalista, poeta, tem livro Tá. publicado. E eu te indicaria também a doutora Isolda Bauer, que é advogada, tem 2 livros publicados, inclusive o último livro dela foi eu que prefaciei sobre o Japão. É uma experiência que ela teve morando no Japão e ela traz relatos interessantíssimos, né? E a gente pouco sabe, né, sobre a cultura japonesa. Pode Então, manter o contato com ela para mim. tá, Se há essas interesse, duas aí tu me pessoas, passa. Eu prefiro que. eu te indico. Essa é a nossa ideia, que um escritor vem, indica outro e aí vai indo, entendeu? Eu Aham. peço que faça o contato para não ficar eu chegar na pessoa que eu Sim, nem sim, conheço, sim. então fica melhor. Uma Que pessoa. bom, As duas vamos ouvi-las duas. são aqui, ó. excelentes. Vamos sim.
Mas olha só, cara, que baita entrevista. Gostei muito, cara. Eu Gostei também muito. fiquei muito à vontade, fiquei Ah, muito que feliz bom, que aí bom, cara. de Teu conhecimento poder. é muito elevado, tu é uma pessoa assim fantástica. É, a gente Eu gostei muito de procura. conversar contigo, Muito sério. obrigado. Olha, É, a gente. Até coisas médicas, psiquiátricas eu pesquisei. eu Eu imagino, procuro dar cara. uma. Tu me perguntasse, né, a questão dos aspectos da realidade. Sim, Eu tenho assim, ó. Eu tenho muita preocupação e muito respeito pelo meu leitor. Então, se eu te disser que, por exemplo, a minha personagem foi no restaurante Savini em Milão e comeu tal prato, tu pode ter claro. certeza que na Galeria Vittorio Emanuele existe esse prato e existe o restaurante. Ah, Se eu te entendi. disser que tal tem uma árvore que, né? Sim, sim. Então, isso existe. Existe. Inclusive, quando eu ganhei o meu prêmio, Oh, interessante. quando eu ganhei o meu prêmio na Suíça, Sim. eu eu estava eu tava concluindo a Maldição do Pão. E eu queria que a Maldição do Pão terminasse em Genebra. Então eu comecei a notar como é que estava o clima, como é que estava a árvore, como é que estava a floração, como é que estava, Claro, né, claro, claro. e os cafés e os ônibus que se tinham que pegar e os metrôs e como é que era, porque aí o último capítulo vai ser exatamente naquele dia que eu estava, Claro, né, claro, que vai claro. ser exatamente O aquilo. que Então assim, aconteceu naquele eu dia. procuro dar esse É um detalhe suporte ao meu interessante, leitor, é um detalhe né? Porque interessante. se eu fizer um livro de fantasia, É, é fantasia, bom, se passa em é, Marte, é. ok. Mas não, é um livro, e romance policial é super real, é um jogo de xadrez, Claro. é razão. Enquanto a poesia é emoção, É, é é razão. a razão, né? Claro. É. Muito bem, olha, nós acabamos chegando no nosso minuto final, né, do nosso Ah, programa, porque passa rápido, né? Ainda mais quando o assunto é interessante, é importante. aham. Trazer aqui o Cassiano Gilberto Santos Cabral, o escritor, né, o advogado, o funcionário público do Ministério Público, na qual nós respeitamos muito, é uma grande satisfação. 6 livros, tem todos aqui, né? Vamos mostrar aqui no final. Temos aqui, ó, Vai e Voa, Vai e Voa, Poesias, Cavalgada de Esperança, Poesias entre Pedras e Sonhos, Crônicas. Crônicas, uma crônica aqui. Temos aqui um conto, Sol de Outono, tá? A Sombra da Passarela, olha aqui, e A Insana Verdade. Olha, é um dos primeiros que eu trago aqui no nosso programa com essa linda biblioteca forte, pessoal aqui, e nessa caminhada da poesia para a crônica, para o conto, para o romance, entendeu? O que é difícil. Normalmente a pessoa já vai direto, né? É. Vai direto. Meus parabéns e dizer que nós ficamos muito felizes aí, com certeza, o nosso público, né, na qual a gente objetivou esse nosso podcast, vai gostar muito da nossa entrevista com o Cassiano. Eu agradeço muito a oportunidade e os teus ouvintes que estão nos acompanhando. Quem quiser seguir a minha página no Instagram, Cassiano Santos Cabral Escritor. É importante botar o escritor porque eu tenho outra página que não é de escrita. Então, Cassiano Santos Cabral Escritor. Ali, se você tiver interesse em conversar comigo, adquirir um desses meus livros, poesia, crônicas, conto ou algum dos 2 romances policial, fala comigo, você vai receber o seu livro autografado e vai ser um prazer a gente ter uma... Ele está Tá vendo na disponibilizado, internet também, né? Ou não? pela Amazon está Pela Amazon, A Sombra da A Sombra da Passarela. Passarela. Mas eu acho que sempre é bacana, né? O livro físico com Sim, o autógrafo autógrafo do do escritor. autor, Então, eu gosto Ah, muito de ter uma interação com o meu público leitor. Então, fiquem à vontade de me seguirem. A página é pública, vai ser um prazer. Cassiano Santos Cabral, escritor, pelo Instagram. E YouTube? Tem YouTube? Tem YouTube canal? não Não tem. tem canal, só Não tem Instagram. Só tem o Instagram e Facebook, E mas o Facebook é geral, né? claro, claro. Esse Instagram é específico para a literatura. Eu só coloco coisas ligadas Nós conclamamos o pessoal aí seguir, né?
o Instagram do nosso Cassiano, aqui, o nosso escritor Cassiano. Muito importante. Considerações finais para nós encerrarmos o nosso programa para hoje. Não, é uma satisfação imensa estar no teu programa, me senti extremamente à vontade, muito bem acolhido. Agradeço também a todos que irão assistir ao programa, a nossa amiga aqui que está nos possibilitando, né, filmando esse encontro, foi muito agradável. Me coloco à disposição também do programa. Muito obrigado. E estou te ofertando com muita satisfação o meu livro Insana Verdade. E espero que gostes. Vai ser uma grande satisfação. E continuem lendo, gente. É importante a valorização do escritor gaúcho, do escritor brasileiro. Às vezes a gente vai nas feiras do livro, as pessoas compram muitos escritores famosos, internacionais. Não, vamos valorizar a prata da casa. Nós não tivemos ainda na história nenhum escritor brasileiro que foi Nobel de Literatura, não existe. É verdade. Então, assim, vamos valorizar mais, né, a nossa cultura e parar com essa coisa de que tudo que é de fora é melhor. Não. Nós temos grandes artistas, escritores, cantores, atores, enfim. Vamos valorizar a cultura gaúcha, vamos dar ênfase a essa questão aí. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço para ti e sucesso pelo teu maravilhoso programa. Tudo de bom. Muito obrigado e nós conclamamos aí o pessoal a seguir, né? @Cassiano Santos Cabral, escritor. Instagram. Acompanhe lá a página dele, lá no Instagram. E dali você pode manter o contato com o escritor diretamente, adquirir seu livro autografado. Interessante, importante isso aí. Mais uma vez, a gente agradece a presença do escritor Cassiano aqui, dizer que, com certeza, para o programa foi muito importante a sua vinda, foi uma das melhores entrevistas que nós fizemos aqui. Muito obrigado. Então está aí, daqui um pouquinho já está no ar, né? E muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Encerramos, então, por hoje, o nosso Café com Letras. Até a próxima.